Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Olá, boa noite para você que está ouvindo a Rádio Luz Radiônica. Eu sou o Maurício Delmanto e a partir de agora começa o programa Epifania do Ocultismo. Um programa que, na minha opinião, é o melhor programa voltado para assuntos esotéricos. Desde já, eu agradeço a sua audiência. No programa de hoje, eu irei falar sobre magnetismo. Magnetismo este que pode ser usado para ganhar dinheiro, curar pessoas, atrair pessoas, assim, melhorar a parte amorosa, reforçar rituais de magia, etc. O magnetismo pode ser utilizado também para as pessoas que gostam da lei da atração ou criação mental. Então você que está me ouvindo, tem magnetismo pessoal, todos nós temos, porém se você não sabe muito sobre o assunto, fica e ouça com atenção o meu programa de hoje. Antes de começar a minha explanação, eu gostaria de convidar a todos para o meu próximo programa, Como Melhorar Todos os Aspectos da Vida através do Karma Yoga. O meu programa ele acontece toda sexta-feira aqui na Rádio Luz Radiônica, às 7 horas da noite. Também gostaria de registrar que este deve ser o primeiro programa da rádio que tem imagens do apresentador. Caso você queira reassistir este programa com imagens, vá até o canal do YouTube com o nome de Rádio Luz Radiônica e procura pela playlist Epifania do Ocultismo. Se estiver vendo este programa pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, clicar no gostei, tocar no sininho para receber notificações deste canal. E caso queira, deixe algum recado nos comentários do vídeo, você pode inclusive tirar dúvidas e sugerir temas para os próximos programas. Caso você queira entrar em contato direto comigo, o meu WhatsApp é DDD 11 996 30 84 61. Você pode mandar textos, áudios, vídeos e, claro, caso você autorize, poderá fazer parte dos próximos programas. Bom, vamos começar aqui o programa, né? Como eu disse, você pode, através de comentários no canal do YouTube ou através do WhatsApp, conversar comigo e sugerir pautas para os próximos programas. O programa de hoje, que é sobre magnetismo, foi uma sugestão da Sandra Coimbra, que foi lá no YouTube, e no programa número 2, que eu fiz, que era sobre para que serve o tarô, ela foi lá nos comentários e disse o seguinte, abro aspas aqui para Sandra Coimbra. Esse assunto tem que voltar, muito bom. Aproveito para dar uma sugestão de tema, magnetismo. Fecha aspas. Bom, Sandra, como você sugeriu o tema magnetismo, eu estou dedicando este programa a você, Sandra Coimbra, e ao tema magnetismo. E afinal, o que é magnetismo? O magnetismo é uma energia que todos nós temos, muito semelhante ao magnetismo da Terra. Então imagina que nós estamos no planeta Terra e existe um magnetismo também chamado de gravidade, onde se eu pegar um objeto e jogar para cima, a gravidade da Terra ou o magnetismo da Terra irá atrair este objeto e ele vai cair. Isso é o magnetismo. Então o magnetismo da Terra seria essa força de atração que nos segura no planeta Terra. Da mesma forma como a Terra tem o magnetismo dela, nós, seres humanos, temos o nosso magnetismo. Os animais também têm magnetismo, mas o nosso magnetismo, o magnetismo humano, é o que dá para ser controlado, né? Porque nós temos conhecimento dele. Então é possível controlá-lo. O que seria esse magnetismo? Seria uma energia que nós temos, que pode aumentar, que pode diminuir, e que nós podemos também, mediante algumas técnicas, passar essa energia para outras pessoas. Basicamente o magnetismo é isso, uma energia que nós temos, alguns têm muitas, outras têm poucas, e que faz com que nós nos atraiamos um pelos outros. Através do programa de hoje, talvez você
comece a entender por que algumas pessoas elas não têm, às vezes, uma característica bonita ou padrão bonito da sociedade, e mesmo assim eles atraem outras pessoas para ela. Um exemplo seria o de uma mulher muito bonita para o padrão da sociedade, né? Uma mulher muito bonita junto com um homem muito feio, e ela gosta desse homem, né? É claro que esse padrão de beleza segundo a sociedade, né? Então você olha ali uma moça muito bonita e um homem muito feio, ou você vê um homem muito bonito com uma mulher muito feia. Então o magnetismo tem muito a ver com beleza, apesar que a beleza ajuda muito. A beleza ela ajuda a dar aquele primeiro impacto. Sabe quando você vê uma pessoa que te atraiu ali, você fala, nossa, essa pessoa, né, bonita, boa pinta, aí você vai e conversa com a pessoa, e lá nas primeiras palavras, né, depois de um certo tempo, você perde todo o encanto por essa pessoa, né? Já aconteceu isso com você que está me ouvindo? Você se interessou por alguém, vai, conversa com esse alguém e perde o encanto por este alguém em que você se interessou. E a pessoa nem falou besteira, não falou bobagem, não falou, por exemplo, sobre ideias contrárias à sua. Ela não falou nada, ela não falou de política, ela não falou de religião, ela não falou sobre nada, ela falou sobre coisas triviais. E aí depois que você conversou com essa pessoa sobre assuntos triviais, comuns, você acabou perdendo o encantamento por ela, né? Você vai saber exatamente o que pode ter acontecido no discorrer aqui deste meu programa. Então, o magnetismo é uma energia que pode ser perdida quando você conversa com alguém. Interessante, né? Bom, para que serve essa energia, esse magnetismo? Esse magnetismo ele pode ser utilizado para atrair pessoas, e aí quando você atrai essas pessoas pode ser tanto para você começar um relacionamento amoroso, como também fechar um negócio importante. De repente você é um vendedor e precisa vender um produto para alguém, então você precisa magnetizá-la. Claro, sempre utilize o magnetismo para o bem. Se você usar para o mal, se você for um estelionatário, se for uma pessoa que for lubridiar alguém, você vai ter problemas. O universo vai fazer você pagar pelo mau uso dessa técnica. Quanto mais nós conhecemos as leis do universo, mais rápido a lei do karma age sobre nós. Então utilize para o bem. Então você vai lá, aumentou o seu magnetismo, você atraiu essas pessoas. Atraindo essas pessoas, o ideal é que você tenha um produto ou tenha algo que vá ajudar realmente essas pessoas e você ajude essas pessoas. Não vai ser um estelionatário. Eu gostaria de colocar um adendo aqui neste programa, antes de eu prosseguir, pois o magnetismo ele não serve simplesmente para você melhorar a parte financeira ou mesmo para a parte amorosa. O magnetismo é uma energia que pode ser utilizada para curar outras pessoas, e isso daí eu vou explicar ao longo deste programa. É só para deixar claro, neste momento, quais são as funções, no que o magnetismo pode te ajudar. Ele pode te ajudar nessas três coisas: para atrair pessoas, para a parte financeira e também para a saúde. Você pode curar pessoas com esse magnetismo. É a mesma energia. É isso que eu gostaria de deixar claro. É a mesma energia que você cura pessoas, você atrai pessoas. Antes de eu explicar um pouco mais de como você aumenta essa energia de magnetismo, eu vou falar um pouquinho como é que este conhecimento chegou até mim. Quando eu comecei a estudar esoterismo, lá para 1993, faz muitos anos, eu comecei a estudar esoterismo por influência do pai de um amigo meu, que era advogado, que tinha um grande magnetismo, e na época ele me indicou 3 livros para ler. O primeiro livro era o Alegria e Triunfo, o segundo livro era um livro sobre magnetismo pessoal,
e o terceiro livro era Nossas Forças Mentais. Eu falarei sobre esses livros nos próximos programas. O que é interessante é que na época, o pai do meu amigo ele não me falou qual era o autor do livro de magnetismo pessoal. E eu acabei comprando tudo que tinha na época sobre magnetismo pessoal. Quem estava editando livros sobre esse tema era a editora Pensamento. Então eu comprei um livro chamado Curso de Magnetismo Pessoal, de um autor chamado Victor Turnbull. Comprei também um livro chamado Curso de Magnetismo Pessoal, mesmo nome. O autor era D'Urville, se não estiver enganado, Hector D'Urville. Então tem o Turnbull, tem o D'Urville. E comprei também os livros do Paul Clement Jagot, ou Dr. Jagot. Todos eles, depois de um tempo, eu descobri que eram da mesma escola de magnetismo, fundada na França por um outro ocultista bem conhecido chamado Mesmer. Quem é Mesmer? Mesmer é um ocultista que viveu ali no período da Revolução Francesa. Esse ocultista, ele começou a estudar sobre magnetismo, ele se baseou nos estudos de organizações antigas e também do Paracelso. Então lá o Paracelso, lá em 1400, já sabia sobre magnetismo. E o Mesmer estava estudando esses temas. Quando mais ou menos ali no período da Revolução Francesa, ele estava utilizando o magnetismo para curar pessoas. E ele curou uma moça que era cega, ele curou a cegueira dessa mulher. Porém, tem toda uma história política por trás disso. Existe um filme, para quem tem interesse, chama Mesmer, o Feiticeiro. Vê se ele não está nas plataformas, pode ser que tenha até no YouTube. Eu tenho esse vídeo em VHS, para vocês verem como é antigo esse filme. Onde é a história do Mesmer. E ele curou essa mulher que estava cega e por causa de alguns movimentos políticos, alguns problemas, ele também foi acusado de charlatanismo. Ela voltou a ficar cega. Mas o filme trata exatamente sobre esse tema. O Mesmer foi acusado de charlatanismo na época. E após a sua morte, muitas pessoas tentaram provar que ele estava errado, que ele era charlatão. E tentando provar que o Mesmer era um charlatão, acabaram descobrindo ou criando a hipnose. Então o magnetismo tem algo a ver com hipnose. Porque pessoas queriam provar que o magnetismo não existia e acabaram desenvolvendo a hipnose. Por que eu estou contando essa história? Porque o Mesmer, ele tinha ali uma influência com vários outros grupos ocultistas. E aí aqui, eu não vou falar o nome da organização, mas depois quem quiser entre em contato via WhatsApp eu vou informar o nome da organização. O Mesmer fazia parte de uma ordem. E alguns, quase que mesmo na mesma época, Allan Kardec também fazia parte desta organização. Na verdade, o Allan Kardec, depois de um tempo, vem fazer parte da mesma organização. Eles não foram amigos ou contemporâneos, o Allan Kardec e o Mesmer. Allan Kardec utiliza os estudos do Mesmer, né, ou o próprio magnetismo, para implantar ali naquela nova ciência que ele estava criando, que era o espiritismo. Deixar claro, na minha opinião, Allan Kardec estava criando um estudo chamado espiritismo. E outras pessoas pegaram esse estudo e criaram uma religião. Eu vejo Allan Kardec mais como um cientista do que como um religioso. Essa é a minha opinião, tá bom, gente? Mas aí ele pega lá os métodos do Mesmer e coloca junto com aquela ciência que ele estava criando, que era o espiritismo. Logo, os passes magnéticos que são dados na religião espírita, ou mesmo na Umbanda, ou qualquer outra religião, outra organização, esses passes magnéticos têm origem no Mesmer. O Mesmer, na época dele, ele criou uma escola dele e os seus discípulos continuaram com a sua escola, que é a escola de magnetismo, tendo uma na França e outra na Itália. Antônio Olivo Rodrigues, o fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, ele foi aluno das duas escolas de magnetismo do Mesmer, tanto da França como da Itália. Então ele é um dos responsáveis pela divulgação do magnetismo no Brasil. Porque há mais de 100 anos atrás ele criou o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Paralelamente a isso, a editora Pensamento também foi criada por ele. E ele lançou ali os autores dos professores dele, que eram o D'Urville, o Jagot e o Turnbull. Por isso que a editora Pensamento divulgou o magnetismo, porque fazia parte dos estudos do seu fundador. Um dia, pode ser que eu fale mais sobre o Círculo Esotérico aqui,
O que eu posso dizer é que é uma organização extremamente séria e é a primeira organização esotérica do Brasil. Recomendo, quem tem interesse, conhecer o trabalho do Círculo Esotérico da Câmara do Pensamento. Eu espero que eles não reclamem por eu estar fazendo divulgação deles ou propaganda deles aqui na rádio. Eu imagino que eles não vão reclamar sobre... Continuando, falamos aqui sobre Mesmer, que é o que, não que descobriu, mas ele divulgou e popularizou o que era o magnetismo. Mas eu ainda não falei o que é o magnetismo, eu só falei que é uma energia. O magnetismo, ele é uma energia que o corpo humano cria, que tem muito a ver com a energia sexual e também com a retenção de desejos. Então esses livros, caso vocês adquiram esses livros de magnetismo, ou for ter aula com alguma pessoa que dê aula de magnetismo de forma séria, ele vai falar isso. Para aumentar o magnetismo, você vai ter que reter desejos. Como que é isso? Digamos que você gosta de chocolate, você vai ficar um tempo sem comer chocolate. Digamos que você gosta de pizza, para de comer pizza. Digamos que você gosta de qualquer coisa, refrigerante, você para de tomar refrigerante. Essa vontade pelo chocolate, pela pizza, pelo refrigerante ou qualquer outra coisa, aumenta o teu magnetismo. Então, uma pessoa que tem muitos desejos retidos, tem muito magnetismo. E aí você vai entender por que algumas pessoas, elas não são tão bonitas, ou elas não têm o padrão de beleza da sociedade, porém, elas são admiradas por outras pessoas, porque essas pessoas provavelmente têm muito desejo retido. Eu vou dar um exemplo de modelos. Algumas modelos elas não têm o padrão de beleza do mundo. Por exemplo, algumas são até que muito magras para a sociedade. Conheço pessoas que acham que elas são bonitas de rosto, mas aí de corpo elas não são tão bonitas para algumas pessoas, porém elas são admiradas por muita gente. O que acontece sobre esse padrão de beleza? Quando a modelo, para ela ficar magra, ela deixa de comer muitas coisas. Algumas são tem até anorexia, que é, sei lá, algumas doenças ali da pessoa até comer e depois ter que vomitar para se manter em forma. E aí esse sofrimento, né, esse desejo por algo que elas não podem comer, aumenta o magnetismo delas. Eu estou dando um exemplo. Então, algumas pessoas que retêm desejos, elas têm mais e mais magnetismo. O maior desejo de todos, eu imagino que é o sexual. Então, quanto mais você retém a energia sexual, mais magnético você fica. Você falar muito, exprimir o desejo de falar aquilo que você pensa, também faz você perder magnetismo. O próprio autor do livro, ele escreve que o fato de ele estar escrevendo aquele livro, ele está perdendo o magnetismo, porque ele está falando aquilo que ele pensa. Eu, fazendo este programa e falando sobre o magnetismo, faz com que eu também perca magnetismo. Então, o magnetismo é uma energia que ela aumenta conforme você tem desejos acumulados, sejam eles de comida, de cunho alimentar, de cunho sexual, pode ser também o desejo de falar aquilo que você pensa, tudo aquilo que faz você gastar um desejo, faz você gastar magnetismo. Essa mesma energia é utilizada para as pessoas serem atraídas para você. Então, você retém muito desejo, as pessoas começam a ser atraídas pelo seu magnetismo. Então aí você já entendeu que o magnetismo ele não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com posses, tem a ver com retenção de desejos. A retenção de desejo transforma-se em magnetismo e esse magnetismo pode ser passado para outras pessoas através do quê? Do passe. Pode ser o passe magnético ou o passe espírita ou até o reiki. Então, se você é reikiano, se você é espírita, estude um pouco mais sobre como reter o magnetismo através da linha francesa. Porque quanto mais magnetismo você tem, mais você cura pessoas, mais energia de cura você tem. Uma pessoa é atraída pela outra pelo magnetismo dela. Porém, quando você aumenta o seu magnetismo, você tem que entender que você está atraindo pessoas com menos magnetismo que você. É como se você tivesse uma energia e as outras pessoas fossem atrás de você para tentar roubar esta energia. Isso que é o magnetismo. Então você retém desejos,
tem vários desejos retidos, isso aumenta o seu magnetismo, e aí outras pessoas que gastam a energia delas, ou elas têm muita queima de energia, de desejo, essas pessoas são atraídas por você. Então você tem que entender que as pessoas que você está atraindo são pessoas que, por ter menos magnetismo que você, talvez você não tenha interesse nelas. Para a gente ter uma boa linha de raciocínio, o magnetismo é uma energia que você adquire através de retenção de desejos, entre eles o desejo de não falar aquilo que você pensa, entre eles os desejos sexuais, de realizações sexuais, entre eles os desejos de não comer comidas, todo tipo de desejo retido aumenta essa energia. Essa energia pode ser utilizada para curar pessoas e também para atrair pessoas. Você vai atrair pessoas que têm menos magnetismo que você. Bom, um outro dado interessante é que, na minha opinião, o homem ele tem mais chance de curar a mulher e a mulher tem mais chance de curar o homem, seja através de passes magnéticos, seja através de reiki, de karuna reiki, de todos esses tipos de formas de magnetismo. Para mim, o homem ele cura melhor a mulher e a mulher cura melhor o homem por causa da polaridade. O que pode acontecer, e aí o terapeuta ele tem que ter muito caráter, porque o que pode acontecer é que quando você aplica o reiki ou a energia em outra pessoa, né, principalmente o sexo oposto, claro, você vai lá e aplica, essa pessoa que está recebendo a energia pode confundir a falta de energia dela ou a carência dela no teu magnetismo pessoal por amor. Então pode ser que o terapeuta, que tem muito magnetismo, aplique um reiki ou magnetismo, passes magnéticos na outra pessoa, que é do sexo oposto, e essa pessoa do sexo oposto confunda a energia ou a falta de energia com amor. E aí o paciente pode achar que está apaixonado pelo terapeuta, mas na realidade ele confunde a carência dele com a energia magnética que está com o terapeuta. Vamos fazer uma pequena revisão. O magnetismo ele é uma energia adquirida através da retenção de desejos, desejos esses que podem ser desde desejo por algum tipo de alimento, desejo por uma prática sexual, desejo por falar aquilo que pensa, qualquer tipo de desejo retido aumenta o magnetismo da pessoa e essa pessoa ela começa a ser como se fosse uma lâmpada, né, algo cheio de energia magnética, andando pela rua, e outras pessoas com menos magnetismo começam a ser atraídas por essa pessoa magnética. Essa pessoa magnética ela tem que entender que ela está atraindo pessoas que têm menos magnetismo que ela. Então pode ser que ela atraia pessoas que ela não tem interesse. Né? Inclusive interesse amoroso, porque ela tem que ter mais magnetismo, né? Digamos que você está interessado aí numa outra pessoa, aí você aumenta o seu magnetismo, só que você tem que aumentar o seu magnetismo ao ponto de ter mais magnetismo que a pessoa que você tem interesse. Pode ser que você perca o interesse depois que você tiver mais magnetismo que ela, ou pode ser que quando você consiga o teu objeto de desejo, você se desinteresse por essa pessoa. Outro ponto interessante é que esse magnetismo ele pode ser utilizado para curar outras pessoas. Então, sei lá, um reikiano, é uma pessoa que trabalha com passes magnéticos, você aumentou o seu magnetismo. A melhor forma de você passar energia para outra pessoa é a pessoa ser de sexo oposto. Ou seja, o magnetizador, homem, ele tem que ter uma magnetizada mulher. E a magnetizadora mulher tem que passar essa energia melhor para o homem. Então, o homem cuida da mulher e a mulher cuida do homem. É claro que você pode, o homem cuidar do homem, a mulher cuidar da mulher, mas fica mais fácil por causa da polaridade serem de sexos diferentes. O que pode acontecer? O que
pode acontecer quando você está curando o que pode acontecer quando você está curando uma pessoa ou tratando dela é que quando você está magnetizando a outra pessoa e ela já é de sexo oposto, a pessoa que está sendo magnetizada, a pessoa que está sendo curada, ela pode confundir a falta de energia ou a tua energia com amor. Então acontece muito do paciente de um reikiano se apaixonar pelo reikiano. Um exemplo, tá? Tô falando do reiki, mas pode ser passes magnéticos, qualquer coisa assim. Então, o homem às vezes está passando magnetismo para uma mulher e essa mulher, ela acredita, ela se confunde e acha que ela está apaixonada por esse homem. E o inverso também. Uma mulher pode estar passando magnetismo para um homem e esse homem achar que está apaixonado por essa mulher porque ele confunde a falta de energia ou a energia com amor. Bom, e o que tem que acontecer aí? O que tem que acontecer é que o terapeuta, o reikiano, a pessoa que está dando os passes magnéticos, ela tem que ter um pouco de caráter. Tem que ter caráter. Não vai usar isso para o mal. Por isso que a maioria das vezes é necessário que pessoas que estudam magnetismo estudem antes as lições do Kybalion ou as leis do universo. Porque se você for utilizar este conhecimento para o mal, você vai receber o mal. Você vai receber o mal. Estamos chegando ao final do nosso programa. E hoje eu vou falar, todo final de programa eu falo sobre duas frases. Primeira frase que eu vou falar aqui é essa aqui, ó. A atração envolve muitos elementos além da aparência física. Então, ó, a atração envolve muitos elementos além da aparência física. Quem falou isso? A Alison Noel. A Alison Noel é uma escritora americana de ficção que escreveu vários livros ali, inclusive a série Os Imortais. Então ela fez essa frase, é uma pessoa que está viva, está aí com 56 anos de idade, e ela falou isso: a atração envolve muitos elementos além da aparência física. Outra frase que eu trouxe é uma frase do Voltaire, contemporâneo do Mesmer, se conheceram Voltaire. Voltaire ele fala o seguinte: a maior parte dos homens é como a pedra do ímã, tem um lado que atrai e outro que repele. Então a frase é: a maior parte dos homens é como a pedra do ímã, tem um lado que atrai e outro que repele. Voltaire, contemporâneo do Mesmer. Inclusive o Mesmer ele foi contemporâneo do Benjamin Franklin, do Tiradentes, do Voltaire, e todos eram amigos, se encontraram ali naquele período da Revolução Francesa na França, né? Sabia que o Tiradentes foi para a França? E também o Benjamin Franklin? Só que isso é um tema para um outro programa. Então chegamos ao final do nosso programa Epifania do Ocultismo. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo programa. Até mais.